A respeito dessa questão da ocupação na UTI destinada para os casos de Covid aqui em Balsas, os sindicatos bancários eles entraram com ação na Justiça, solicitando que a Justiça determine que a Prefeitura decrete lockdown. A Carla Alencar conversou, foi com o presidente Foi com quem, Carla Alencar, que você conversou hoje, querida? Carlos, a gente conversou hoje pela manhã com o diretor regional do sindicato, o Igor. O Igor, então, que falou sobre esse assunto. Acompanhe. Carlos, o Sindicato dos Bancários do Maranhão ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar para que a Justiça condene a Prefeitura de Balsas a implantar de forma imediata a medida de lockdown na cidade. Devido ao sistema de saúde do município com a pandemia do Covid-19, 100% dos leitos de UTI estão ocupados. E a cada dia aumenta ainda mais o número de infectados e de mortos, sendo necessária a transferência diária de pacientes para a capital São Luís e Imperatriz. E diante desse cenário, o sindicato requereu a paralisação de todas as atividades econômicas da cidade, mas com algumas exceções. É o que o diretor regional do sindicato, Igor Maciel, vai falar agora. Vai falar tudo sobre essas informações. Igor, boa tarde, como é que está funcionando isso? Boa tarde a toda a população de Balsas, né? O sindicato ele vem acompanhando já há cerca de 30 dias o aumento dos casos aqui na cidade de Balsas. A gente sabe que a dinâmica da doença ela começou pelas capitais e agora ela está indo para os interiores. Então, quando a gente percebeu o aumento da questão das UTIs, né, que a capacidade das UTIs chegou ao máximo, já há cerca de 14 dias está nessa situação, apesar de que a gente sabe do esforço do prefeito em conseguir mais UTIs, a gente percebe que o aumento dos casos é exponencial. Nós, em 30 dias, saímos de 500 casos para 1.600 casos ativos. Então, isso causou um pouco de medo na população em geral e também na categoria bancária. O sindicato, enquanto um ator social, enquanto um movimento social, ele acredita que ele deve também ajudar a população nesse momento através dessa ação civil pública. Nós sabemos que esse é um ano eleitoral, né? Um ano eleitoral municipal. Então, é muito complicado para o poder político fazer uma decisão dessa natureza, porque, como a gente já percebe nas redes sociais, na cidade, existe uma divisão da população. Muitos apoiam e muitos são contrários. E não existe ninguém errado, na verdade. O que existe são formas de ver o problema conforme a sua realidade. Nós sabemos que o pequeno empreendedor, o microempreendedor, o empresário, ele está também numa situação muito complicada devido à pandemia com a diminuição do seu faturamento. Mas nós também sabemos que as vidas que são perdidas, elas não retornam. Então nós temos que equilibrar a parte comercial e a questão das vidas. E nesse sentido é que o sindicato ele não pediu um lockdown com vários dias, muito extenso. Ele pediu que 3 indicadores sejam levados em consideração para a abertura do comércio. Quais são esses indicadores? A ocupação de UTI, que ela diminua de 100% para 80%. A quantidade de casos ativos, que se diminua de 1.600 para pelo menos 500. E a questão dos ativos nas últimas 24 horas, que hoje está em torno de 100 pessoas contaminadas a cada 24 horas. Que isso chegue pelo menos a 50 pessoas. Porque nós sabemos que, estatisticamente, a cada 100 pessoas contaminadas, nós teremos um óbito. Isso é matemática pura, que a gente não pode fugir. Então, a única forma de diminuir os óbitos na cidade é diminuindo o contágio. Então, é nesse sentido que o sindicato ele entrou com essa ação. Nós, do sindicato, sabemos que dificilmente os bancos serão fechados, porque eles normalmente são considerados como atividades essenciais. E mesmo que os bancos venham a ser fechados, nós temos a possibilidade nos bancos de trabalhar de nossas casas. Uma parte da categoria, inclusive, já está trabalhando em home office. Então, os bancários em si, eles não vão parar de trabalhar, eles continuam trabalhando. Só que em home office, e isso aí muito dificilmente, porque é muito provável que os bancos continuem abertos. O que nos beneficia enquanto categoria bancária? O que nos beneficia é que nós somos também moradores de Balsas, temos nossos parentes morando na cidade, nossos amigos, e nós estamos vendo um aumento muito grande dessa doença, e temos já muitos colegas, muitos companheiros, muitos amigos, irmãos de igreja, que faleceram em decorrência dessa doença. Igor, com esse lockdown, quais serão as exceções? As exceções elas são determinadas pelo juiz, né? É o juiz que tem o poder para determinar aquilo que ele considerar, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, o mais correto e o mais justo. Mas normalmente hospitais,
alimentação e bancos costumam ficar abertos. No caso dos bancos, como nós dissemos, nós temos a possibilidade de atendimento remoto da população, sem necessidade de estar em uma agência. Nós temos ferramentas para isso. Infelizmente, ainda, alguns bancos, principalmente os públicos, por uma questão de orientação do governo, eles não estão fazendo uso total dessas ferramentas tecnológicas. Mas nós sim poderíamos estar atendendo 100% da população sem precisar de contato direto, através da videoconferência, através do smartphone, existem outras formas de atendimento. Igor, com essa ação, né, qual será o desfecho, né, dessa história? Ou é prematuro ainda falar sobre isso? A ação ela foi protocolizada no domingo, às 10h30, para o plantonista, né? E nós estamos aguardando que seja feita algumas diligências, que normalmente são comuns nesses casos, como a convocação do Ministério Público para dar o seu parecer, a convocação da Prefeitura para apresentar as suas razões e até propostas, quem sabe. Mas nós acreditamos que até o final da semana, até quarta, quinta-feira, o juiz já vai ter formado a sua opinião e já vai poder dar uma sentença liminar, conforme nós solicitamos. E provavelmente esse processo vai se estender até o final da pandemia, porque como ele não é um processo que pede uma coisa específica, ele pede que critérios sejam verificados, ela provavelmente se estenderá até o final da pandemia. E sempre que os critérios ficarem mais complicados, né, as UTIs ficarem mais cheias, provavelmente ele vai dar uma diminuída na questão do comércio. É isso que a gente espera, né, da Justiça.